Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você vai assistir ao Conexão Rio de Janeiro Brasil, com o presidente do Conselho Regional de Administração do Pará, administrador Célio Lima. No segundo bloco, será a vez de uma entrevista com o administrador Eduardo Machado, que fala sobre empreendedorismo inteligente. Confira! Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa produzido aqui pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o Conexão Rio de Janeiro Brasil. É um programa em parceria com o CRA-RJ e os demais regionais. Mas hoje nós não vamos fazer a entrevista por telefone, porque nós estamos recebendo aqui o presidente do Pará, Célio Lima. Administrador Célio Lima, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um prazer estar aqui no Rio, né, aos ouvintes do Conexão, né? Um grande abraço e realmente por telefone muita coisa fica a desejar. Agora estamos ao vivo aqui a cores, qualquer coisa. Perfeito. Agora, quando você vai a algum lugar, você tem um objetivo, né? Qual o objetivo da sua visita ao Rio de Janeiro, mas principalmente ao CRA-RJ? A visita ao CRA, houve um convênio que nós fechamos da Universidade Corporativa, né? Então nós estamos aprimorando alguns programas, algumas formas, como a possibilidade de inserir o curso de mediação à arbitragem para o Brasil inteiro, né? Especialmente para o Pará, a minha missão é essa, e consultoria, 2 cursos que realmente venham a ajudar os nossos profissionais no Pará. O segundo ponto é o Prefia, né, que vai ser realizado agora dia 20 de março em Belém, né? Então nós estamos ajustando os dados da comitiva que vai, de palestrante. E o terceiro ponto é verificar o know-how existente no Rio, né, que por sinal está muito bem equipado, né, está muito bem equipado, e os programas que possam nos auxiliar em nossa luta. Agora, falando de parceria, como está sendo a experiência da Universidade Corporativa do Administrador para o estado do Pará? A Universidade Corporativa, ele vai possibilitar a formação de nossos profissionais dentro de uma realidade de custo baixa, né? Porque até 5 cursos ele vai fazer. Aquele que está em dias com a sua mensalidade, ele não vai pagar nada, ele será isento, né? E abre a possibilidade de nós fecharmos com instituições de ensino, com os governos, a formação desses profissionais que estão inseridos nessas instituições. Qual a relevância para o administrador de permanecer se atualizando no mercado, utilizando até a Universidade Corporativa do Administrador? A formação e o acompanhamento, a manutenção, o aprimoramento e o aprofundamento, especialmente em nossa profissão, ela passa por um dia a dia. Há uma evolução muito grande. E a universidade corporativa, ela vai possibilitar essa formação com um custo dentro da capacidade da maioria dos profissionais. Num país como o nosso, que a educação deveria ser o ponto máximo, né? A relevância, livros a um custo baixo, possibilidade de programas até gratuitos do próprio governo, bibliotecas públicas virtuais e físicas compatíveis com a necessidade e realidade do mercado, a universidade vai poder fornecer isso. O 14º Fórum Internacional de Administração vai ser trabalhado justamente essa questão da transformação que a administração passou e já prospectando aí os próximos 50 anos, né? Se for possível fazer essa projeção. Qual a importância para o administrador de participar de um evento como esse para entender o universo da administração de fato, na sua visão? A programação realmente ela vai mexer com a profissão. Ela abre espaço para você questionar e já nos preparar para os próximos 50 anos. Ela abre esse espaço. Se não abrisse, olha, eu sou muito franco e quem me conhece sabe, eu teria dito. E não seria nem parceiro. E olha que nós somos parceiros. É tanto que vamos fazer o Prefia lá em Belém, dia 20 de março. Né? Vamos fazer em Belém.
E vem uma delegação aqui para o Rio para participar em maio. Então, porque eu confio nas propostas que foram lançadas. A programação está muito boa e é a hora de nós começarmos a alavancar. Na sua visão, então, o questionar o futuro é aquilo que move realmente ao ponto forte do FIA, essa abertura para se questionar e se produzir coisas novas. Seria isso? Isso. Essa é a oportunidade de nós, profissionais, começarmos a questionar e nos prepararmos para o futuro. A programação está pronta para isso. Está pronta para sairmos desse estanque e começarmos a desenvolver alguma coisa mais profunda em termos de profissão. E eu aconselho a todos aqueles que estejam assistindo, gente, venham para o FIA, e os que estiverem no Pará ou na região possam ir, vão para o Prefia. José Célio, um prazer falar contigo, sempre. Nosso tempo é corrido. Puxa, já pegou. Mas olha, o senhor já fica convidado, com certeza, para um próximo Conexão Rio de Janeiro, Pará. Ótimo, quer seja aqui, quer seja por telefone. E por certo, nós teremos muitas coisas para conversarmos, para falarmos das nossas experiências, das suas experiências. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação e, como eu já disse, já fica o convite para um próximo programa. Muito obrigado, eu que agradeço ao Conselho Rio de Janeiro, ao programa Conexão, a todas as pessoas aqui envolvidas. Realmente, vocês estão realmente equipados, preparados, né? E aos nossos administradores nesses 50 anos. Gente, não desanima não. Vamos lutar. Você já pensou, o cara passa 4 anos numa faculdade, deixa de assistir os jogos, tomando uma cervejinha. A maioria das pessoas perde suas novelas para uma sala de aula, ver uma pessoa falar. E depois que eu me formo nesses 4 anos, ter pago, né? A maioria paga, né? Pagar 4 anos, eu penduro na sala o diploma. Gente, faculdade nenhuma forma administradores, ela forma bacharéis. O conselho habilita a ser administrador e acompanha a partir daí. Então, gente, se formou, não esqueça, procure o conselho ou antes de se formar, veja o mercado como é, verifique a sua instituição se está regular perante o sistema. O nosso muito obrigado, e março nós vamos nos encontrar lá em Belém, né, no Prefia, né? Vocês estão convidados também, hein? Nos encontramos lá. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo Conexão Rio de Janeiro, Brasil. Tchau. As inscrições para participar do 14º Fórum Internacional de Administração estão abertas. Profissionais e estudantes podem parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito ou pagar à vista com boleto bancário ou por transferência eletrônica de fundos. Profissionais e empresas registrados e adimplentes, estudantes registrados no CRRJ ou membros de instituições latino-americanas apoiadoras ganham descontos. Para ver a tabela completa dos preços, acesse o site do Conselho. Sejam bem-vindos a mais um programa Estudando com o Autor, para falar sobre empreendedorismo inteligente com o administrador Eduardo Machado, autor do livro O Ponto da Vitória. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no CRA do Rio de Janeiro, e vamos começar essa entrevista. Sim, então a nossa primeira pergunta é relacionada ao empreendedorismo. E muitos confundem empreendedor com empresário e até mesmo administrador. Qual seria a diferença entre essas profissões? Bem, a confusão ela começa principalmente relacionando o empresário e rotulando mesmo como um empreendedor. Eu defendo que o empreendedorismo, o ato de empreender, ele tem que ser transversal a uma sociedade. O que é isso? Eu preciso ter um empresário empreendedor
e ao mesmo tempo eu preciso ter um político empreendedor, eu preciso ter um servidor público empreendedor, eu preciso ter um economista empreendedor. Ou seja, se o empreendedorismo permear todas as funções, todas as atividades e todas as profissões, nós conseguimos ter uma sociedade e aí extrapolar para um país mais inovador, mais dinâmico, desenvolvimentista, né? Ou seja, você consegue catapultar o país e gerar uma espiral positiva e constante. Então, eu acho que essa é a função do empreendedorismo. E aí você acaba tendo alguns rótulos diferentes, a confusão do empresário como um administrador. Muitos empresários, inclusive, que não são empreendedores, não entendem a importância de um administrador dentro da sua própria empresa. Se a pessoa passa mal, ela recorre ao médico. Se a empresa precisa de ajuda, muitas vezes ele se auto-intitula administrador. Então, eu acho que esses são os desafios conceituais importantes de serem repetidos e discutidos, porque o administrador, ele se prepara para trabalhar problemas, soluções, desafios e catapultar a empresa para outros patamares. E essa é a importância. Mas o ponto central é trabalharmos o empreendedorismo como elo de ligação da sociedade como um todo. Sim, e quais são as habilidades técnicas para ser um bom empreendedor? Bem, tem habilidades tangíveis, né, e intangíveis. Né? E quando eu falo de intangível, muitas vezes ela vem do acúmulo de experiências, mas vamos ficar um pouquinho na parte teórica mesmo, no primeiro momento. Né? Depois nós vamos para essa parte prática. Eu acho que as habilidades são muitas, que podem ser desenvolvidas desde o momento que você recebe algum tipo de orientação familiar. Então, a orientação, entre aspas, empreendedora, ela vem dos seus pais no primeiro momento. Então, você está, desde o início da sua vida, recebendo determinadas informações e desenvolvendo suas habilidades. Habilidades essas que vão ser base para a sua adolescência e depois para o início da sua vida profissional. Falando da vida profissional, acho que o mais importante é, primeiro, a compreensão do ambiente e das alternativas como um todo. A partir do momento que você compreende, você passa a entender o peso das suas tomadas de decisão. E você começa a trabalhar essas decisões de maneira, isoladas. Depois você começa a interligar essas decisões. E aí você começa a ter resultados e responsabilidades a partir dessas decisões. Então eu poderia citar habilidades como relacionamento interpessoal. Ou seja, quanto melhor for o seu relacionamento interpessoal, mais vantagens você vai obter. Então, esse é um exemplo prático. Quanto melhor for a sua formação, teoricamente, você vai ter mais chances de empreender de uma maneira mais qualificada. Não quer dizer que uma pessoa sem estudos, a gente conhece muitos exemplos de pessoas sem estudos que desenvolveram outras habilidades e conseguiram suplantar aquela carência específica dentro de um estudo formal. Então isso é muito dinâmico. A sua pergunta, ela é muito complexa e ela pode ser desenvolvida de diversas formas. Muito obrigado pela entrevista, Eduardo. Foi um prazer ter você aqui em nosso programa. E gostaria de ter aqui você mais vezes, poder tratar também do seu livro e falar sobre as perguntas. Estou à disposição de vocês. Parabéns ao CRA, ao presidente Wagner, que tem feito um trabalho espetacular no desenvolvimento, e a todos que estão envolvidos nesse belíssimo trabalho da TV, da rádio, que é esse tipo de exposição que agrega valor para o administrador. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eduardo. Você acompanha as ações do Conselho, fique ligado às novidades do CRA junto ao site e também às redes sociais. Até a próxima! O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!